Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com o retorno do quadro Tribunal da História. Sim, vocês pediram e ele voltou. E hoje com um personagem muito importante para a história do Brasil e agora voltando bastante nas discussões sobre política do nosso tempo. Com vocês, o Tribunal da História de Dom Pedro II. Afinal de contas, seria ele mesmo um imperador sábio, filósofo, um homem moderno perdido numa terra conservadora, ou apenas mais um elitista que a ajudou a continuar a escravidão e, na verdade, a monarquia fez muito bem em ter acabado? Dom Pedro II, herói ou vilão? Ele, com seus 5 anos, até depois, que eu vou contar já essa história, vai ser educado pelo José Bonifácio, que naquele momento estava amigo do Dom Pedro I, teve grande participação na independência do Brasil, entre outros amigos da corte, justamente para educar o menino que viraria monarca um dia. Enquanto isso, estaria no poder um regente, vários regentes que governariam em nome do rei, que ainda não pode governar. Só que esse momento para o Brasil é muito importante. O Brasil tinha que ficar unido, as províncias unidas. A elite do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro, tinha muito medo que acontecesse com o Brasil o que aconteceu na América Latina, que virou um monte de republiquetas, republicazinhas governadas por homens autoritários, que naquele momento tinham só anarquia, só bagunça, não parecia que ia dar certo. Eles achavam que tinham que manter o Brasil unido. Dessa forma, durante a década de 1830, o menino Pedro vai crescendo, sendo educado, enquanto o clima político do Brasil está uma bagunça. Muita gente querendo manter a união do país e muitas facções políticas, principalmente de cunho mais liberal, querem justamente se desmembrar desse novo país. Querem ter seus interesses regionais e políticos atendidos. É o que acontece na Farroupilha, lá no sul, ou a Cabanagem, lá no norte, ou a Sabinada, na Bahia. São revoltas regionais, revoltas regenciais durante aquele período de regência, com alguém governando em nome do menino Pedro. É esse o clima que o Brasil está, quase se desmembrando, o exército que não existe direito, lutando para manter a união, a estabilidade do Brasil, até um ponto que não tem vez. Os conservadores do Rio de Janeiro, liderados principalmente pelo Marquês de Olinda, vão justamente fazer o golpe da maioridade, que vai acontecer em 1840. Dessa forma, Pedro II vai nascer para garantir a união e a estabilidade do Brasil, para sufocar as revoltas regenciais e impedir que outras surjam no futuro. Agora sim, se o Brasil está copiando tanto Portugal, aquela ideia de civilização da europeia continuando numa monarquia, na civilização, nos nobres, nos costumes cristãos que Portugal trouxe, agora para a elite estava tudo bem. Dom Pedro II poderia então manter esses valores e manter o Brasil unido. E isso tudo estava acontecendo no século XIX, que foi um século de profundas mudanças no Brasil e no mundo. Era o momento da Revolução Industrial, do avanço do capitalismo, do fim da escravidão em muitos países, do darwinismo, enfim, muita coisa. E o Brasil, ao mesmo tempo que seguia algumas certas ideias exteriores, estrangeiras e aderindo a certas modas e tecnologias, também tinha que enfrentar as suas próprias questões internas. Isso a gente vê muitas vezes quando classificam o governo de Dom Pedro II nesse contexto inteiro como uma modernização conservadora. Nós teríamos então ao mesmo tempo uma estrutura latifundiária, agrária, escravocrata, mantendo o privilégio de certas elites que tinham acesso fácil ao rei, mantendo a economia, principalmente o café que estava surgindo ali com toda a força no século XIX, como um grande motor econômico, e isso tudo acabava baseando a estrutura social brasileira inteira. Ao mesmo tempo, vão vir modernizações, vão vir novas ideias, mais ciência, fundação de vários institutos e universidades no Brasil, assim como a liberdade de expressão que a monarquia garantia na Constituição de 1824, possibilitou o trânsito de ideias, livros, debates, novas religiões, novas ciências, assim como novas tecnologias, como as estradas de ferro, as indústrias, entre outras coisas. Tudo isso estava nesse contexto do governo de Dom Pedro II. Então, já está na sua cabeça que o Brasil já é essa amálgama, essa complexidade de algumas coisas modernas, algumas coisas conservadoras, tradicionais, e o Dom Pedro II flertando com tudo isso. Ele não era uma pessoa realmente separada de seu tempo, não existe pessoa à frente ou atrás ou que não acompanha o próprio tempo. Ele está lá, ele está fazendo as coisas e agindo conforme as circunstâncias auxiliam ou atrapalham ele. E o Dom Pedro II teve sim muitas coisas boas e defesas boas.
Ele sim era um cara muito inteligente, ele sim era um cara que lia muito, falava várias línguas, tinha trânsito entre muitos intelectuais e pensadores, e, além disso, ele também tinha um gosto mais liberal. Ele realmente nunca fez nenhum discurso oficial falando que vai sustentar a escravidão ou que o governo tem que ter compromisso em atrasá-la. Ao contrário, sempre que ele podia fazer uma discussão privada, ele falava que ele era abolicionista ou até mesmo um republicano, aos moldes de Platão. Então tem que analisar essas questões. Assim como ele também vai ajudar muitos cientistas, fazer mecenato para vários artistas, como o próprio Carlos Gomes, o músico, ou pintores como Victor Meirelles, que vai fazer um monte de pintura, inclusive homenageando o Império e o próprio Brasil. E nessas questões todas, as pessoas esquecem que sim, tem muita coisa boa. Assim como nós também temos na monarquia e no Império a estrutura escravocrata, latifundiária e agrária que a gente tem no Brasil, inclusive, por muitas décadas da própria República e tem até hoje, por que não? Então tem que ver essa complexidade toda. O Império não é apenas ruim, o Império não é apenas bom. O Império é um tempo, é um processo, com várias pessoas, vários atores políticos, várias questões, ideologias e narrativas. Muita gente, além de fazer muitas coisas naquele tempo, como fazem no nosso próprio tempo, em ações, em acontecimentos, também vai criar imagens, mitos, narrativas. Porque pode ter sido que não foi, mas para a posteridade vai acabar sendo. É o uso da história e da memória que fazem tantos, inclusive historiadores. E é por isso que a gente já coloca o Dom Pedro II nos réus. A missão de Dom Pedro II era essa: manter a estabilidade, a união do Brasil, a soberania, a integridade, tanto internamente, mantendo o poder centralizado para fazer frente a facções separatistas, a interesses regionais, assim como em questões externas, como aconteceu na própria Guerra do Paraguai, ou nas questões brasileiras no sul do continente, ou com a própria Inglaterra. E isso é uma visão que fica. O Brasil realmente manteve essa estabilidade, foi um tempo de vitórias, um tempo de catolicismo, um tempo de uma figura ali sendo pai de todos, mantendo a Constituição da nação, dando sentido à vida de todos os brasileiros, o nosso Founding Father. Porém, vem a República, porque essa é a questão. Essa ideia de estabilidade também é discutível. Ela pode ser contada sob um ponto de vista. E aqui eu estou falando do ponto de vista da monarquia. Para muitas pessoas e muitos grupos, aquela monarquia estava errada. Tanto por ter interesses errados, quanto por ter opções políticas erradas, quanto por não atender certos grupos, certas elites comerciais ou mesmo intelectuais. E isso vai dar voz tanto para as pessoas que fazem as questões abolicionistas, buscando acabar com a escravidão de uma força mais social e menos dependendo dos políticos e do próprio Dom Pedro, assim como frentes republicanas, questões religiosas, como a autoridade do Vaticano brigando com a autoridade religiosa do Brasil, entre muitos outros fatores que acabaram culminando na proclamação da República em 15 de novembro de 1889. E que sim, foi um golpe, mas a gente fala disso em outro vídeo. Mas o grande ponto é justamente esse. Essa imagem que fica de estabilidade, que muitas vezes é dada pelos monarquistas, vai ficar inclusive durante o período republicano. Os governantes republicanos, os presidentes, vão fazer de tudo para se esquecer a monarquia, para se mostrar que a república era melhor que a monarquia. Tanto porque a monarquia era liberal demais, quanto pela monarquia ser atrasada demais. Então é realmente uma outra narrativa de mostrar a monarquia como algo ruim, que não era também contemplada por todos. Ao mesmo tempo que os governantes falavam que a monarquia era ruim, tinha muita gente que falava que a monarquia, na verdade, era sim boa, um momento de grande estabilidade, de união, de paz para todos os brasileiros, porque sabiam que apesar da política e dos interesses antagônicos, ainda se tinha um rei, um cara que iria zelar por todos nós e nos dar sentido, nacionalidade. E o Pedro II sabia tão bem disso que essa imagem não é criada à toa, ela é construída. E isso fica claro em 1838, quando é fundado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, justamente com discussões como essas. Como a gente vai fazer uma nação no Brasil? Como a gente vai colocar a história do Brasil? É uma história nativa que engloba os índios, né, porque não existia povos originários, essas coisas. Ou a gente só fala do Brasil a partir de Portugal? Como funciona? E essa carreira de intelectuais e historiadores vão acabar escrevendo a história de Pedro II, do Império. Então essa visão que começa ali por uma camada de intelectuais do Império vai ser passada por um monte de gente que odeia a República
durante a República e vai virar um monte de representações do que foi o Império. E é por isso que a gente sempre vai se lembrar do Império Brasileiro como um lugar de estabilidade, união e força, porque éramos governados por um rei filósofo. Isso fica claro justamente na obra de Pedro Colman, um intelectual, membro do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que vai escrever em 38 justamente a obra Dom Pedro II, o Rei Filósofo. Justamente essa visão de Platão, um rei que, sabendo o seu papel superior de conduzir as massas, de conduzir um país, e vai dar as ideias, porque ele consegue raciocinar. Essa ideia de cima para baixo que o Brasil está tão acostumado. Uma autoridade, uma liderança irá dar conhecimento e levar o povo para o progresso. Vai tirar as sombras, vai tirar as pessoas da caverna, do mito da caverna que o Platão sempre falava. E o Dom Pedro II vai ser colocado nessa missão. Não à toa, sempre que falarem, por exemplo, das figuras que Pedro II vai ostentar durante todo o seu governo de 49 anos, é o que parece. Dom Pedro II, um cara alto, que fala bem, loiro de olhos azuis, falando da sua ligação justamente com a Europa, um homem muito sábio, muito culto, enigmático, tímido, intelectual, que falava pouco, mas falava as coisas corretas. Era toda aquela pompa, amigo de intelectuais, mecena de artistas e um homem que tinha realmente a noção que precisava se sacrificar para o povo brasileiro. Era um homem que precisava acabar com a sua ideia de própria humanidade para dar uma força atemporal, um sentido místico para o Brasil. E essa ideia está na obra do Pedro Colman, porque é uma construção histórica, é uma historiografia, como se faz a história justamente olhando com esse sentido prévio. Um homem que vai manter a nossa cultura, os nossos costumes e tradições ligados à cristandade, à Europa. Um homem que parece que foi posto ali. Um homem que iria, com a sua autoridade, tanto física, que exalava sabedoria e estabilidade, conseguiria manter o Brasil salvo, vivo. É uma representação que fica. E o Pedro Colman era um cara que vai escrever a maior parte dos livros didáticos do Brasil a partir da década de 50. Então essa visão de Pedro II, um homem diferenciado, incorruptível, o sábio, o maior de todos os governantes do Brasil, vai proliferar. E isso vai fazer justamente com que muitas pessoas mais conservadoras vão fazer com que Dom Pedro II pareça um santo, o governante que o Brasil não merecia ter. É uma representação, é uma construção. E muitas vezes, quando as pessoas estudam história, elas não pensam que, além de uma verdade que a gente não busca, o que está ali, escrito nas obras de história, é justamente uma resposta aos problemas do presente. Se a gente, ou melhor, se o Pedro escreveu em 1938 sobre o imperador Pedro, ele tinha uma intenção. Ele teve um porquê de colocar Dom Pedro II como esse homem todo maravilhoso, sábio. E isso vai ser muito debatido pela historiografia que irá vir. José Murilo de Carvalho, por exemplo, vai falar dessa ideia de nacionalidade, de sentido histórico que a monarquia vai dar para os brasileiros. E que isso dá muita saudade. Principalmente quando a política parece ruim e corrupta e o Estado não tem jeito. A gente volta para aquele momento onde a família, a propriedade privada, a monarquia, a cultura cristã, a ligação europeia pareciam tão fortes, justamente conduzidas por um homem diferenciado. Então nós vamos ter um governo de modernização conservadora, preocupação com união e estabilidade, muitas representações, muitas histórias que serão contadas sobre esse momento na figura de pessoas que viveram depois, já no século XX, já na República, e isso hoje em dia está chegando para a gente nas discussões políticas como um retorno ao passado sagrado do Império. A gente vê com bons olhos um cara governando e zelando por nós, um cara que se sacrifica, olha a imagem, um homem que se sacrifica por nós, um Jesus brasileiro, o melhor dos Founding Fathers, um rei filósofo, um europeu nos trópicos. E isso é tudo que fica. E acaba que é isso, galera. A grande representação do Império ganha muita força na República. A gente valoriza as coisas do passado quando o presente parece esquisito, corrupto, mau, ruim, desesperador, assustador. A gente volta e coloca todas as nossas angústias em cima de um personagem. Um momento que o Brasil parecia que deu certo. E o Dom Pedro II entra muito nisso. Justamente pela visão, estabilidade e união que ele passava e foi sustentada por intelectuais do Império para depois para intelectuais da República. No fim, somos governados por visões de mundo de muita gente que também tem suas próprias visões. E ainda, fica a cargo de vocês. Eu falei algumas coisas, vocês podem falar outras, e aí vocês me dizem, Dom Pedro II, herói ou vilão? Ou não existe tal coisa? Muito obrigado, galera.